Fala pessoal, aula 2 de Administração Geral para o concurso do TRE/TSE Unificado. Nosso projeto aqui por questões, tá? Na minha visão, esse modelo de estudo reverso, que é questões e teoria, é a melhor forma de se estudar para concurso público, tá? Essa é a minha opinião, tá? E se você gostar desse vídeo, eu já peço que você deixe um like, tá? Deixa o gostei aí, não custa nada. E se inscreva no canal. Isso ajuda, me ajuda muito a estimular, me ajuda pessoalmente, tá? A continuar produzindo, melhorando aqui. Sempre a gente tá evoluindo e me ajuda a entender que esse conteúdo foi importante para você, tá? Então vamos lá, pessoal. O material de apoio, que é essa aula degravada, que é esse slide degravado, tá no link na descrição para você acompanhar, quiser imprimir, fica à vontade, tá? Todas as questões que eu trouxe aqui é do CESP, modelo certo e errado, e todas de 2024, tá? Vamos para a nossa questão número 1. Tá, o que ela diz? Diz assim, a função de direção é uma etapa anterior à de planejamento e à de organização, e compreende as decisões que acionam recursos, especialmente pessoas, para realizar e alcançar objetivos. E aí, pessoal, será se essa função de direção é uma etapa anterior à de planejamento e de organização? Tá errado, né? E eu acho que o CESP vacilou um pouquinho nessa questão, porque ele trouxe aqui no enunciado a resposta. Ele trouxe planejamento, organização, direção e controle. E disse que a direção é uma etapa anterior de planejamento. Planejamento aqui em primeiro lugar que ele trouxe, e direção aqui em terceiro. Né? Meio que entregou aqui a resposta no enunciado, mas tudo bem. A função de direção não é uma etapa anterior ao de planejamento e à organização, como a gente viu, né? Na verdade, o processo administrativo segue uma sequência lógica em que o planejamento vem primeiro, depois vem a organização, depois a direção e, por último, o controle. A função de direção envolve a liderança, motivação e comunicação para guiar e influenciar os colaboradores. Pessoal, falou em direção, a gente pensa na palavrinha-chave. Pessoas, direção de pessoas, tá? Direção envolve pessoas, tá? A organização, essa função de organização aqui, envolve gestão de recursos materiais, financeiros, tá? E não necessariamente de pessoas. Mas a função de direção, sim, envolve aí essa parte de pessoas, tá? A executarem as atividades planejadas e organizadas, visando o alcance dos objetivos da organização. Tá bem? Então, a questão 1 ficou errado porque a sequência que a banca trouxe não foi a correta. Tá? Então, vamos para a nossa questão número 2. Agora tem até números as questões aqui. Estamos evoluindo. Apesar de ser mais difícil de coordenar, a departamentalização por produtos reduz o poder dos gerentes de produtos ou serviços, o que aumenta a estabilidade das estruturas de poder das organizações. E aí, pessoal, tá certo ou errado essa afirmativa aí? Tá errado, né, gente? Erradíssimo, na verdade. A departamentalização por produtos, o CESP gosta muito desse assunto de departamentalização, tá? Então fica de olho. Ele gosta de verdade. Eu trouxe na aula passada alguns assuntos, algumas questões sobre isso, e trouxe nessa aqui para confirmar para você, bater o martelo, para você entender que ele gosta de verdade desse assunto de departamentalização, tá? Os diferentes tipos e características da departamentalização, tá? Então vamos lá. A departamentalização por produtos, na verdade, tende a aumentar o poder dos gerentes de produtos ou serviços, né? E não reduzir, como a questão falou, pois eles passam a ter maior controle e autonomia sobre as operações relacionadas a seus produtos específicos. Isso pode reduzir a centralização de poder. Por quê? Por que reduz a centralização de poder? Eu não entendi. Porque cada gerente vai ficar responsável por um produto ou serviço específico. Por exemplo, gerente A responsável pelo produto X, gerente B responsável pelo produto Y. Né? Isso reduz a centralização. Quer dizer, não vai existir um único gerente responsável por todos os produtos e todos os serviços. Vai haver vários
gerentes responsáveis por vários produtos e por vários serviços específicos, tá? Isso reduz a centralização e aumenta a descentralização, tá? E dá mais autonomia para o gerente, tá? Dá mais poder para os gerentes e não reduz o poder, como a questão falou, tá? Beleza. Onde a gente parou, tá? Mas não necessariamente aumenta a estabilidade da estrutura de poder. A questão também falou que isso aumenta a estabilidade. Também está errada essa afirmativa da questão. Pelo contrário, a autonomia dos gerentes de produtos pode levar a conflitos entre departamentos e tornar a coordenação mais complexa. Por que porque essa departamentalização por produtos ou serviços pode levar em conflitos, pode gerar conflitos. Por quê? Ó, eu sou o gerente A e meu amigo é o gerente B, tá? Eu sou o responsável, o gerente A, responsável pelo produto X, o gerente B, meu amigo, é responsável pelo produto Y, né? Eu, sendo responsável pelo produto B, X, por exemplo, né? Eu quero que o meu produto tenha um desempenho melhor, tá? Então, eu vou ter uma certa competição com outro gerente, tá? Tem essa competição, essa rivalidade, esse conflito entre os departamentos, tá? Porque eu estou pensando aqui no meu umbigo, no meu produto. E o outro gerente está pensando no produto dele também. Precisa tornar o produto dele relevante para a organização. E eu também. Então tem esse certo conflito e essa coordenação, essa coordenação entre os departamentos, né? Isso pode se tornar mais complexo, como aqui eu trouxe na afirmativa, tá? Então, beleza. Vamos para a nossa questão de número 3. De novo, departamentalização. Na questão 2, eu trouxe a departamentalização por produtos ou serviços. E agora, na questão 3, eu trouxe aqui uma questão sobre departamentalização por clientes, tá? Para a gente entender isso aqui. Tá. A departamentalização por clientes possibilita assegurar conhecimento e atendimento contínuo e rápido às necessidades específicas de diferentes tipos e classes de clientes. E aí, tá certo ou errado essa questão de número 3? Tá certíssima, ela. A departamentalização por clientes é estruturada de forma que diferentes unidades da organização sejam dedicadas a atender grupos específicos de clientes. Por isso que a departamentalização por clientes, tá? Essa abordagem permite que a organização desenvolva um conhecimento aprofundado das necessidades, das preferências e das expectativas de diferentes tipos de clientes, o que facilita um atendimento mais personalizado e ágil. Tá? Isso contribui para um serviço de maior qualidade e para a construção de relações mais fortes com os clientes. Tudo bem? Então, fechou. Vamos aqui para a nossa aula questão 4. Antes disso, tem uma breve propaganda, tá? Esse e-book meu, tá? Chamado Leitura Rápida e Eficaz, tá? Como ler mais rápido e aprender melhor, tá? Eu te garanto, e quem comprou, não reclamou, me elogiou no WhatsApp, tá? Tá muito legal, de verdade. O link tá na descrição. E se você usar o cupom AULA100, você ainda vai ter 10% de desconto, tá? Agora o papo é sério. Essa planilha aqui, se você não adquirir, você está perdendo tempo, tá? Tempo mesmo, tá? Ela vai tornar o seu estudo mais eficiente, isso eu te garanto, tá? Você vai alimentá-la todos os dias e você vai, assim, ter o controle total dos seus estudos, tá? Ela é quase de graça, mas se você aplicar o cupom chamado AULA10, você ainda vai ter 20% de desconto, tá? Basicamente, você vai comprar ela por R$5. O link está na descrição. Vamos agora para a nossa questão de número 4. O estudo do que é ensinado aos novos membros de um grupo é uma forma de conhecer aspectos superficiais de determinada cultura. E aí, pessoal, tá certo ou errado isso aqui? Tá certo, pessoal. Eu trouxe essa questão aqui mais para te falar uma coisa, tá? Quero te falar uma coisa com essa questão aqui. Por mais que você tenha lido toda a teoria de administração geral, ou grande parte dela, porque ela é muito grande, né? E já seja um concurseiro aí experiente, veterano, você se depara com questões assim e pensa, poxa, será assim?
tem algo que eu não estudei ainda, né? Quando você se depara com esse tipo de questão. Mas o CESP gosta disso, tá? Eu trouxe 2 questões desse modelo aqui para te ensinar isso aqui e para você não ficar com medo. E daí a importância de você fazer questões e entender como o CESP cobra, como o CESP pensa, tá? O que ele cobra, os assuntos que ele cobra. Para mim, por isso que eu digo e afirmo aqui que esse tipo de estudo, estudo reverso, que é questões de teoria, é o estudo mais eficiente para concurso público. Eu não estou dizendo aqui, só estude assim, dessa forma, não. Estou dizendo que ele é um estudo assim complementar, porque os estudantes veteranos estudam assim, é dessa forma que eles estudam. Se eles não estudam assim, eles nem chegaram ainda a ser considerado um concurseiro veterano aí. Porque é assim que se estuda de forma eficiente, tá? Porque a nossa questão foi considerada correta, tá? Aspectos superficiais da cultura organizacional incluem elementos mais visíveis e facilmente observáveis, como comportamentos, práticas, símbolos e rituais. O que é ensinado aos novos membros de um grupo frequentemente reflete esses aspectos superficiais, como regras explícitas, procedimentos e comportamentos esperados. Esses elementos são importantes, mas não necessariamente revelam os valores e crenças mais profundos que constituem a essência da cultura organizacional. Portanto, analisar o que é ensinado aos novos membros pode, de fato, fornecer insights sobre aspectos superficiais da cultura. Por isso que a questão ficou considerada correta, tá? Essa aqui é a nossa análise. Beleza, pessoal. Questão 5 aqui, bem interessante, tá? A abordagem básica da escola da administração científica fundamenta-se na ênfase colocada nas tarefas, tá? De novo, a abordagem básica da escola da administração científica, estou expressando as palavras mais importantes aqui, fundamenta-se na ênfase colocada nas tarefas. E aí, pessoal, tá certo ou errado essa questão aqui de número 5? Certíssima, né? A administração científica, desenvolvida por Frederick Taylor e seus seguidores, coloca grande ênfase nas tarefas. Essa abordagem busca aumentar a eficiência organizacional por meio da análise e padronização das tarefas, bem como da otimização dos processos, pessoal. A administração científica busca padronização de tarefas, otimização de processos, tá? De trabalho, por exemplo, tá? Palavrinhas-chave da administração científica do Taylor, tá? Padronização de tarefas, otimização de trabalho, tá? A ideia central é estudar cada tarefa de forma científica para encontrar a melhor maneira de executá-la, o que inclui a seleção e o treinamento dos trabalhadores, a utilização adequada de recursos e a definição de tempos e movimentos ideais. Tudo bem? Vamos então para a nossa questão de número 6. Essa questão é a segunda questão daquelas que eu falei que eu queria trazer para te ensinar que o CESP realmente cobra, às vezes, algo meio que fora do padrão, tá? Não necessariamente você erraria uma questão dessa, mas você não encontra isso aqui nas teorias por aí, estudando de forma tradicional, tá? Os objetivos superiores da organização, dispostos em uma cadeia de meios e fins, orientam todo o processo de planejamento da organização. Essa daqui eu não sei nem errar. Pois é por isso que eu te falo. E essa questão, pessoal, foi considerada correta, tá? Os objetivos superiores da organização, que são normalmente definidos em níveis estratégicos, orientam todo o processo de planejamento. Esses objetivos formam uma cadeia de meios e fins, em que cada objetivo em um nível mais elevado serve como fim, e os objetivos em níveis inferiores são os meios para alcançá-los. Essa hierarquia garante que todos os esforços e recursos da organização estejam alinhados e direcionados para o alcance dos objetivos globais, promovendo a coerência e a eficiência no processo de planejamento organizacional, tá?
Questão diferente, fora da casinha, mas não se preocupe, tá? Não se preocupe com isso aqui não. Questão de número 7. O empowerment constitui uma técnica de direção cujo foco é fortalecer as regras e processos da organização, visando maior eficiência e celeridade na consecução da missão institucional. E aí, pessoal, será que esse tal de empowerment constitui uma técnica de direção e cujo foco é fortalecer as regras e os processos da organização? Tá certo ou errado essa afirmativa aqui? Tá errado, né, pessoal? Tá errado, tá? Empowerment é um termo que significa empoderamento ou capacitação em português. Tradução livre, né? Empowerment é uma técnica de direção que se concentra em dar mais autonomia e poder de decisão aos colaboradores. Tá? E não, né, como a questão falou, calma, a gente vai chegar lá, eu queria me adiantar aqui, permitindo que eles assumam maior responsabilidade por suas tarefas e contribuam de forma mais significativa para a organização. O foco do empowerment é fortalecer os indivíduos, dar mais autonomia, flexibilidade aos indivíduos, tá? Não apenas as regras e processos, tá? Como a questão falou. Embora possa resultar em maior eficiência e celeridade na consecução dos objetivos organizacionais, sua principal intenção é promover a participação ativa, aumentar a motivação e melhorar a satisfação dos colaboradores, o que, por sua vez, pode levar a melhores, né, resultados organizacionais. Tá? Então, esse empowerment, esse tal de empowerment, é empoderamento, é capacitação das pessoas, tá? É fortalecer as pessoas, dar ênfase no indivíduo, tá? Então, e não é só simplesmente uma questão, deu a entender, fortalecer as regras e processos, tá? Por isso que a questão foi considerada errada, tá? Questão de número 8. A gestão dos stakeholders não é uma preocupação de relações institucionais, não sendo, por isso, relevante em modelos de gestão de projetos. E aí, pessoal? Será se a gestão de stakeholders não é uma preocupação de relações institucionais? Será? Claro que está errado, né? Claro que é uma preocupação. Claro que está errado. A gestão de stakeholders é, na verdade, uma preocupação central na gestão de projetos. Stakeholders são todas as partes interessadas no projeto, incluindo clientes, fornecedores, equipes de projeto, patrocinadores e outras partes impactadas pelo projeto. O CESP gosta, mas ama cobrar sobre stakeholders, tá? Ama de coração, assim. A gestão eficaz dos stakeholders é crucial para o sucesso do projeto, pois envolve identificar quem são os stakeholders, entender suas necessidades e expectativas, comunicar-se com eles de maneira adequada e gerenciar sua influência no projeto, tá? Então, é claro que é uma preocupação institucional, a gestão eficiente e eficaz dos stakeholders, tá? E não o contrário, como a questão falou. Então, vamos lá para a questão de número 9, tá? Tá, o que a questão diz assim para nós? Análises realizadas por meio de estatísticas descritivas ou inferenciais são de grande valia para a identificação de falhas e oportunidades de melhoria nos processos organizacionais. E aí, pessoal? Certo ou errado ou não sabe nem errar? Ó, tá certíssimo, tá, gente? Tá certíssimo. Análises realizadas por meio de estatísticas descritivas e inferenciais são realmente valiosas para a organização. Para a identificação de falhas e oportunidades de melhoria nos processos organizacionais. Não deixa de ser também a afirmativa anterior. Tá? Estatísticas descritivas ajudam a resumir e descrever características principais dos dados, como médias, medianas, desvio padrão, permitindo a compreensão do desempenho atual dos processos. Estatísticas inferenciais permitem fazer inferências e previsões sobre uma população com base em uma amostra de dados, ajudando a identificar tendências, padrões e possíveis áreas problemáticas que podem ou não ser evidentes apenas com
análise descritiva. Tudo bem? Por isso a questão foi considerada correta, que diz que tanto a estatística descritiva como a inferencial são de grande valia. E são verdade, é de grande valia mesmo, tá? Última questão, questão de número 10. Eu deixei a cereja do bolo por último, tá? Cereja do bolo por último, tá? Só quem ficou até o final vai pegar essa questão aqui, topzera, tá? A análise de Pareto sugere que a maioria dos problemas é causada por uma pequena quantidade de causas. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Tá certíssimo, né, gente? A análise de Pareto é baseada no princípio de Pareto. Pareto, pessoal, foi um economista, tá? Também conhecido como a regra 80-20, que sugere que, em muitos casos, aproximadamente 80% dos problemas são causados por apenas 20% das causas. Por isso que é 80-20. 80% dos problemas são causados por apenas 20% das causas. Tá? Isso aqui ajuda a identificar as principais causas dos problemas. Tá? Esse princípio é amplamente utilizado na gestão de qualidade, e não só na gestão de qualidade. Eu vejo esse princípio aqui de Pareto sendo aplicado em todos os lugares assim que você possa imaginar. Para identificar e priorizar as principais causas que contribuem para a maioria dos problemas, tá? Permitindo que as organizações se concentrem seus esforços nas áreas que terão o maior impacto na melhoria dos processos e na resolução dos problemas. Quando você identifica que 80% dos problemas são causados por 20% só das coisas, você consegue ir lá nesses 20%, que são as causas, e melhorar isso lá. E aí você vai ter 20% de melhoria, 80% de melhoria, porque 80% dos problemas são causados apenas por 20% das causas. Tá? E esse princípio aqui, 80-20, é aplicado em todas as áreas que eu vejo. Inclusive na economia, que o Pareto era economista, né? Pessoal, é isso, tá? Espero que você tenha gostado. Se você ficou até esse finalzinho, tá? Deixa um comentário, fique até o final pra você. E eu vou saber que você ficou até o final, tá? Se você deixou comentário, né? Que você ouviu essa parte final aqui. Fica com Deus, tá? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, fica com Deus e falou!